Hoje vamos conversar um pouco sobre a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vou falar um pouco sobre seus objetivos, formatações de uma forma geral e algumas normas de citação de referências. Talvez nos pareça algo desnecessário estar falando de ABNT. Mas a verdade é que essas normas, elas são essenciais para dar ao conhecimento científico ali descrito um cunho de maior confiança e seriedade, né? Além disto, é um critério de normatização adotado em vários países do mundo. Elas fundamentam-se na necessidade de uma padronização para os trabalhos acadêmicos, definem um padrão único para transmitir uma informação pesquisada, a conclusão de um estudo ou um conhecimento científico que se deseja concluir, perpetuar, padronizar, na verdade, né, é uma de suas finalidades. E, sendo assim, torna fácil a compreensão por qualquer pesquisador, né, cientista e professor em qualquer lugar. Os trabalhos desenvolvidos à luz das normas da BNT obedecem a determinadas exigências que os tornam mais considerados e de maior credibilidade. Sendo assim, é preciso estar atento às atualizações realizadas de tempos em tempos para dar aí, estar dentro dos padrões de normatização vigentes. Com relação à questão da formatação, ela tem algumas padronizações. Por exemplo, o papel deve ser um papel A4 de cor branca. A questão da fonte, a Times New Romano, o Arial tamanho 12, cor preta. Nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas, a fonte deve ter o tamanho 10. O uso do itálico, por exemplo, ele deve ser utilizado nas palavras de outros idiomas, né? Esta orientação ela não se aplica às expressões latinas, que a gente vê muito em alguns livros e textos, como apud, apud, né? E et al. A, as margens, direita e inferior 2 centímetros, esquerda e superior 3 centímetros. Com relação aos parágrafos e o espaçamento deles, um e-mail entre linhas, as referências devem ser separadas uma das outras, com espaçamento duplo. E o alinhamento do texto do trabalho deve estar justificado para que fique alinhado às margens esquerda e direita da folha, né? Esta formatação ela revela uma aparência mais organizada e o texto fica melhor distribuído. Algumas divisões que são utilizadas para as normatizações serem desenvolvidas, né, serem criadas. Então, são regras que precisa ter alguns itens descritos, né? E esses itens são, vamos dizer, obrigatórios, enquanto outros podem ser opcionais. Então, é importante ver isso. Por exemplo, a parte 1 de todo projeto, de todo relatório, ele precisa ter os elementos que são chamados elementos pré-textuais. São 3 elementos. O primeiro é o da parte 1, elementos pré-textuais, que significa basicamente o início do trabalho, né? É com ele que a gente mostra ali a capa, né? Uma contracapa, um sumário, um breve resumo com algumas palavras-chave. São elementos que precisa aparecer
o tema da pesquisa, o nome do autor, né, do orientador, e é importante destacar que o tema precisa estar todo em letra maiúscula, né, chamado também caixa alta, e ele não precisa estar com pontuações no final, tá? Então, caixa alta e em negrito, o tema. A segunda parte, o parte 2, são os elementos textuais, que cabe aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho, se for um relatório. Caso seja um projeto de pesquisa, aí você utiliza a expressão de resultados esperados, né, para o desenvolvimento da pesquisa. Com relação à parte 3, são os elementos pós-textuais, são as referências que precisam estar ali distribuídas e são as que você utilizou no seu projeto ou no seu relatório de trabalho final. Esses elementos pós-textuais, eles podem ter duas questões bem específicas, como o anexo e o apêndice. O anexo, por exemplo, é um texto, documento que não é elaborado pelo autor e ele serve de fundamentação, de comprovação, de ilustração das informações que constam no projeto ou no relatório final. Já o apêndice é também um texto ou documento, só que esse é elaborado pelo autor, né, a fim de complementar a sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear de todo o trabalho. É importante trazer questões, por exemplo, quando a gente traz as referências, né, na parte 3 dos elementos pós-textuais, o quanto elas precisam ter sua especificidade. E, por exemplo, é legal que a gente faça veja a diferença, né, do que é referência e do que é bibliografia consultada. No caso das referências, é uma relação de obras citadas no texto do seu trabalho. E a bibliografia consultada é a relação de obras lidas, mas não citadas em seu trabalho. Então, tem essa pequena diferença entre uma e outra. No caso de algumas dicas para começar essas discussões das referências, né, é importante sempre que for feito leituras, né, que se anote todos os dados da publicação, como autor, o título, o volume, páginas, editora, o local de publicação, né, são aspectos que vai lhe ajudar a compor esta relação. Após a consulta de qualquer documento, isso é aspecto fundamental. Anotar também, no caso, o endereço eletrônico completo, né, a URL, e a data do acesso do documento na internet. Então, é onde ele foi acessado e quando ele foi acessado, né? Porque esse documento ele pode estar ou não mais na rede da internet. Outra questão importante é o destaque, né? O destaque na referência. Então, se usa o negrito para se destacar o título da obra, né? E vai ter algumas diferenças quando essa obra é um livro ou se ela é uma parte de capítulo dentro de um determinado livro. Sendo o nome do livro, esse será o destaque, tanto no momento que ele é citado, só citado o livro, como também no momento em que algum artigo, né, dentro desse livro, porque pode ser uma publicação organizada, e aí, nesse caso, são vários autores, nesse caso, a referência ainda continua sendo
né, o negrito no livro em que este artigo, esta publicação de autores diversos estão nele contidos, certo? Então, esse é um aspecto importante para que a gente não perca a ideia, né, da, da forma, do formato, na hora que formos colocar nos referenciais. Algumas ordenações das referências. Utilizar nas referências espaços simples, né? Separar também as referências entre si por um espaço simples em branco. Isso é importante para poder dar o destaque a cada uma delas. Alinhar sempre à esquerda, não precisa justificar à direita. A ordenação alfabética, primeiro por autor, né? Em seguida por título, na ordem dos elementos. A ordenação numérica, de acordo com a ordem que aparecer no texto. No caso de autores que se repetem, você coloca lá na primeira citação A, segunda citação B, terceira C. Isso vai variar muito de obra para obra, de autor para autor, a depender da citação realizada no texto do seu estudo, seja projeto ou relatório final. Aí vem as questões. É importante deixar bem claro que quando a gente destaca nome em caixa alta, em maiúsculo, isso não significa que ninguém está gritando o nome da pessoa. Essa ideia é uma ideia usual aí de internet que não se aplica aqui, tá? Então, ao vocês verem algo em caixa alta, é porque está se destacando, né, as questões referentes àquilo que está sendo escrito. Por exemplo, os sobrenomes, quando a gente começa nos referenciais, a gente precisa começar eles todo em maiúsculo, em caixa alta. Então, mais uma vez, isso não significa que estamos gritando o nome, o sobrenome do autor, né? Mas destacando ele. Então, recomenda-se aí, por exemplo, também, se tiver até 3 autores nesta publicação que você consultou, você coloca o nome dos 3, tá? Separados aí por ponto e vírgula, e começando sempre com o sobrenome em caixa alta, em maiúsculo. Se tiver mais de 3 autores na publicação, você coloca o primeiro, pode ser na ordem alfabética mesmo, né? Do sobrenome, e depois, em seguida, você coloca et al. Et separa AL. Ok? Isso significa que essa publicação tem mais de 3 autores. Caso você traga uma publicação com vários trabalhos no estudo, né, vários artigos, isso aparece muito em alguns livros, vai aparecer aí de início sempre entre parênteses a palavra org, O-R-G, ponto, que significa organização, o organizador. Então, esses autores que precedem essa palavra que está entre parênteses, eles vão aparecer como organizadores daquela obra, tá? Com relação à questão do, da citação de um dos artigos, dos trabalhos dentro desse livro, ela vai preceder primeiro do nome do autor daquele artigo, né, com o tema específico, e em seguida você coloca a palavrinha IN, dois pontos. Aí vem o nome, né, desses organizadores dessa publicação com o nome da obra. Este vai ser em negrito. O anterior não será. Será entre aspas. Com relação à entidade, né, ou instituição, etc.,
entra aí pelo nome da instituição, todo ele em caixa baixa, quer dizer, caixa alta, né, em maiúsculo. Por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, todo em maiúsculo. Conselho Regional de Medicina, entre parênteses, São Paulo, Brasília, porque cada um tem o seu, né? Então, especificar sempre em maiúsculo. No caso de publicações, artigos referentes a instituições públicas, né? Por exemplo, Ministério do Meio Ambiente, né? Se for ministério, entende-se que é federal, é Brasil, se for Brasil ou Estados Unidos, seja qual for. No caso aqui, Brasil, inicia com esse nome, Brasil, ponto, Ministério do Meio Ambiente, ponto, Serviço Florestal Brasileiro, etc. Se for da cidade da Bahia, de São Paulo, de Salvador, enfim, deixar bem claro, por exemplo, São Paulo é estado e São Paulo também é cidade, né? Então, entre parênteses, especificar qual é a nomenclatura aí adotada para dizer que ali é uma citação, é um trabalho, é um estudo da Secretaria de Educação ou Secretaria do Meio Ambiente mesmo, como a gente já falou aqui, tá? Com relação a atividade, produções, né? Publicações sem autor. Não utilizar anônimo, né? Entrar aí diretamente pelo título do documento, com a primeira palavra em caixa alta, letra maiúscula. Então, por exemplo, não temos o autor, mas aí a primeira palavra é preparação. Essa primeira palavra ela vai ficar em maiúsculo. Então, preparação de candidaturas para o patrimônio mundial Brasília, dois pontos, Unesco IFAM 2013, 136 páginas. Isso é a referência completa, tá? Então, a citação no texto inicial foi preparação. Vamos a outros aspectos, né? Com relação a faltar algum dado, né? Local, utiliza a sigla, por exemplo, SI. Se não tiver a editora, utiliza a sigla S.N. Lembrar que para local, a sigla S.L ela é em maiúscula. E para a editora, a sigla S.N é em minúscula. O ano, por exemplo, né? Utilize aí uma data possível entre colchetes. Por exemplo, 2011 entre colchetes, né? Interrogação, data provável, isso significa que é uma data provável. 2011 entre colchetes, data certa não identificada no item. 2000, no caso aqui, 201 com um tracinho entre colchete, seria década certa. Então, aí você tem uma perspectiva que isso foi em 2000 e alguma coisa, né? 201 tracinho interrogação, tudo entre colchetes, tá, gente? Isso significa que é uma década provável, tá? E entre colchetes, né? 18 e um tracinho, século certo. Quando é 18, um tracinho interrogação, é um século provável. Então, são algumas referências que a gente vai encontrar em alguns trabalhos e que aí vocês já ficam sabendo como elas acontecem, né? Já falamos das referências com relação aos livros, né? É importante dizer aí a edição, o nome da obra, do autor, são coisas
fundamentais. Se existir coleção, coloca entre parênteses no final essa coleção. Com relação a livros ainda, não é necessário estar repetindo, né? Quando o autor for a editora, né? Por exemplo, aqui nós temos Boyer, Alan et al. Nós temos Ensaios de Filosofia Política, tradução Fúvia Moreto, São Leopoldo, editora Unisinos, 2001. Importante colocar as páginas, né? Quantas páginas essa obra tem e qual é a coleção, no caso, Focus, 5. Então, são pontos assim, são aspectos que você traz e quando o autor se repete, você pode ou não trazer as informações do próprio autor, né? Isso se fazia antes com um traço, antes do nome da obra, e isso significava que o autor era o mesmo, né? Só vai modificar aí a questão da edição. Bom, livros online, ou publicações, ou no caso aí, artigos que vocês encontram online, como eu já falei anteriormente, né, é importantíssimo você deixar claro que quem é o autor desse trabalho, né, a obra em negrito e, naturalmente, você pode informar se é um e-book, né, um virtual book, e dizer claramente onde é o endereço que ele está disponível. Então, o endereço sempre fica visível, né? Só é você clicar, copiar, aquela parte onde tem HTTP, www, aí tem todo o endereço especificado e dizer quando foi o acesso, né? Acesso em 10 de janeiro de 2002, deixar isso bem especificado. Bom, de momento, por enquanto, com relação às referências, essas são as partes principais que a gente coloca, deixar claro que as referências aí em língua estrangeira, deixar ela em itálico, né, por ser de língua estrangeira, e dizer que também vocês encontram hoje aplicativos, ferramentas que ajudam na internet, né, que ajudam vocês a organizarem esse material. Uma tradicional são os fichamentos, né? Os fichamentos em toda leitura que você faz, à medida que você for organizando o material, é importante, se faz necessário que você coloque lá pelo menos uma frase e pegue a página dessa frase nesse estudo, que foi desse autor específico, ok? Então é isso, gente. Até a próxima, ao próximo trabalho, a próxima edição.